Diz assim a palavra de Deus. O texto é o texto de Lucas 23, versículo 26 até o verso 31. Quando iam levando, pegaram um certo sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levassem após Jesus. Seguia-o grande multidão, e também mulheres que choravam e lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Você pode repetir comigo as palavras de Jesus? Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Pois virão dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então dirão aos montes: Caí sobre nós, e às colinas: Cobri-nos. Pois se ao madeiro verde fazem isto, que se farão ao seco? Vamos orar? Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Nós oramos pedindo, Pai, que o Senhor, que conhece o nosso coração, que o Senhor venha mover o Teu Espírito, Senhor, gerando na nossa vida o ambiente para a Tua vontade. Nós pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração a Tua palavra, e a Tua palavra, que é a verdade, venha gerar em nós, Senhor, entendimento e atitude. Oramos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, primeiro eu gostaria de observar com você o que está acontecendo aqui nesse texto. Todos nós sabemos, é o momento em que Jesus está sendo crucificado. Ele está sendo levado para o local que seria crucificado, e havia mulheres chorando. Essas mulheres que pranteavam aqui eram mulheres de Jerusalém, do povo de Israel, que tinham o entendimento de que aquele momento era um momento de choro. Não se sabe ao certo especificamente o motivo específico, se elas acreditavam que Jesus era o Filho de Deus e por isso choravam, mas elas estavam pranteando por causa de um filho de Jerusalém que estava sendo levado para ser morto. E a morte imposta pelos romanos era a mais cruel da época. Era a mais horrenda morte que alguém poderia passar. E esse talvez era o outro motivo, a opressão do povo romano, ainda que os judeus dos povos dominados por Roma, eram dos povos que mais tinham liberdade para fazer o que eles entendiam que poderiam fazer e que deveriam fazer. Como, por exemplo, os romanos não se intrometiam na fé judaica. E isso porque, historicamente, quando alguém buscou fazer isso, arrumou muito problema. Os judeus não toleravam serem, por exemplo, proibidos de ler a palavra de Deus. Então, na história de Israel, todas as vezes que alguém se levantava para oprimir nessa área, gerava muito problema. E quando eu falo muito problema, é perda de vidas, guerra, muita sedição dos judeus, no caso, agora já sobre os romanos, já oprimindo o povo de Israel. É claro que você sabe que nesse período os romanos eram a nação mais poderosa da terra. E eles governavam não só sobre o povo de Israel, mas governavam praticamente sobre a maioria dos povos existentes. A palavra de Deus aqui nos traz essas mulheres chorando
e elas choravam pela crucificação de Jesus, ao ponto de que Jesus reagiu a isso. Ele reagiu dizendo a essas mulheres, o versículo 28, conforme lemos, Jesus, porém, voltando-se para elas, disse, aqui vem o entendimento do porquê que Jesus voltando-se para elas, porque ele já não estava mais com a cruz sobre suas costas, já havia sido passada para Simão, o cirineu, conforme está no versículo 26. Nesse momento aqui, Jesus se volta para elas e diz, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Veja bem, hoje é o Dia das Mães. Nós estamos aqui celebrando e durante todo o dia celebramos essa data. Né? Hoje eu saí também com a minha família e acredito que aqueles que não saíram fizeram um programa em casa, em família, ao redor das mães. E que celebração extraordinária, mas você sabe muito bem que essa alegria toda só é possível por causa da bonança que a família está vivendo. Se você tiver ali um momento fúnebre, essa alegria não poderá permanecer. Uma mãe, ela só está completa vendo seus filhos abençoados. Do contrário, não há alegria. Por mais que ela ame, ela não conseguirá se alegrar, porque é o Dia das Mães. Diante da morte, ninguém consegue lidar senão no pranto. E Jesus estava falando para essas mulheres que elas deveriam chorar por elas mesmas. Eu quero reler com os irmãos. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Pois virão dias em que dirão, bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Em outras palavras, as pessoas que não tiveram filho, diante do sofrimento que estava para vir, essas sim seriam pessoas com grande alegria. Imagina o que é que Jesus está falando. Eu quero aqui chamar a sua atenção para você entender o texto da palavra. Nós entendemos, meus irmãos, que não se pode criar um entendimento fora do que o que a Bíblia está dizendo. Porque o próprio Deus, ele só gera fé no nosso coração mediante a palavra dele, do que ele disse na sua palavra. Daí o entendimento por que nós carregamos a Bíblia, por que temos a Bíblia, por que pedimos para você acompanhar com a sua Bíblia, na sua tradução, inclusive, se você tem uma tradução diferente da que eu utilizo, que é a contemporânea. Eu quero chamar a sua atenção porque nesse texto, Jesus está sendo levado para morrer e ele está se preocupando em falar àquelas mulheres que choravam por ele, que elas deveriam chorar por elas mesmas e pelos filhos. Veja que palavra tremenda. Aliás, são muitos episódios, né? Logo em seguida, desse momento, Jesus ora ao Pai, pedindo que Deus perdoe as pessoas que estavam contrários a ele, zombando dele na cruz, porque elas não sabiam o que faziam. E não só Jesus fez isso, mas ele também deu atenção ao homem na cruz à sua direita, quando ele reconhece que ele era um pecador e que Jesus não merecia estar ali. Foi o homem o qual Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele acreditava plenamente que Jesus era o Cristo, era o Filho de Deus, era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não só fala isso, mas também repreende o outro
que estava do outro lado à esquerda, e ele diz: olha, nós estamos aqui porque os nossos atos mereciam, nós merecíamos mediante os nossos atos, mas esse homem nada fez. Então, nesse momento em que Jesus está preocupado com as pessoas, e aqui eu falo preocupado no sentido de levar a eles a mensagem, nós temos aqui, meus irmãos, a preciosidade do amor de Deus manifesto na vida dos homens, e em especial aqui falando a mães. Ele está dizendo: não chorai por mim. E por que não chorai por mim? Porque Jesus sabia que aquela dor era repentina, passageira, e que ele seria morto, mas seria ressuscitado pelo Pai ao terceiro dia e venceria a morte. Portanto, ali quem precisava chorar eram aquelas mulheres por elas mesmas e pelos seus filhos. Para nós entendermos melhor de que Jesus estava se referindo, eu gostaria que você voltasse um pouquinho aí no texto de Lucas, agora para o capítulo 19, por gentileza. Lucas 19, nós encontramos a partir do versículo 38, o texto logo a partir do verso 28, Jesus se refere, aliás, o texto se refere à entrada triunfal de Jesus. Jesus está entrando em Jerusalém montado num jumentinho, como era típico os reis entrarem em Jerusalém. O próprio Davi tinha um jumentinho que era utilizado para a sua entrada. Isso era uma prática comum e Jesus utiliza essa prática. Ele entra em Jerusalém, está aí a partir do versículo 28, nós não vamos ler, eu quero continuar a leitura a partir do verso 38, que diz assim, dizendo: bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Verso 39, todos estão comigo? Diz assim: disseram-lhe alguns dos fariseus dentre a multidão: mestre, repreende os teus discípulos, ou seja, que eles se calem, né? Verso 40, respondeu-lhe Jesus: digo-vos que se estes calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Veja que aqui vem o entendimento para interpretarmos as palavras de Jesus lá para aquelas mães. Vamos ler o versículo 42, dizendo: se tu conhecesses, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isto está oculto aos teus olhos. Versículo 43, vamos ler juntos. Eu gostaria que os irmãos lessem na sua tradução aí, ouvindo a sua voz. Podemos fazer isso? Verso 43. Dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão, te cercarão de trincheiras, te cercarão e te apertarão de todos os lados. Eles te derrubarão a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade que Deus te deu. Eu gostaria que repetíssemos aí essa passagem no finalzinho. Porque não reconhecestes a oportunidade que Deus te deu. Agora, juntos na tela, vamos ler o verso 43, verso 42 ao 44, por gentileza. Dizendo: se você soubesse ainda hoje o que é precioso para conseguir a paz, mas isso não está agora oculto, aos teus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras
e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrancar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Muito forte, né? Primeiro, esse texto, ele se refere à revelação do que aconteceria com Jerusalém. Irmãos, para nós entendermos melhor isso, nós precisamos entender o que significa Jerusalém. Jerusalém é chamada pelo próprio Deus de minha casa, a minha cidade. Por que Deus falou assim? Porque foi lá que ele colocou a ordem de construir o templo. O seu nome seria invocado ali. O povo receberia perdão dos pecados no dia anual da expiação. Jerusalém era o lugar da morada do Senhor, aonde ele, sob aliança com Deus, com os homens em Abraão, prometeu que viria e cuidaria dos descendentes de Abraão. Portanto, Jerusalém era um lugar aonde tinha um forte simbolismo debaixo da aliança abraâmica. Muito bem, mas a aliança de Abraão, de Deus com Abraão, apontava para uma aliança definitiva. E isso desde o tempo passado, aliás, no anúncio da aliança. Quando Deus falou com Abraão para que ele entregasse o seu filho, o seu único filho, aquela era uma linguagem de aliança. Por quê? Porque numa aliança, ambos entregam-se mutuamente. E é claro, isso parte de um lado. Por exemplo, no casamento, o homem deve tomá-la. Isso na linguagem que está manifesta nas palavras de Adão. O texto lá em Gênesis capítulo 2, quando Adão vê Eva, ele diz: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. E quando você vai estudar o texto, você vê um homem tomando para si a costela que havia sido tirada e colocada novamente. Uma das interpretações extraordinárias para o matrimônio. O sucesso do matrimônio está em quê? O homem precisa ser o que tem a iniciativa. É aquele que tem a atitude de iniciativa para a aliança. Por isso que nós repudiamos completamente a qualquer atitude contrária a essa que a Bíblia nos ensina. Irmãos, não existe aliança sem uma busca, sem um querer à altura da aliança. Por exemplo, por que do insucesso de tantos casamentos? Meu irmão, o que você encontra de pessoas indecisas, sem convicção, sem atitude? Talvez esta geração é a geração mais fraca de todas. Com todo respeito, meus irmãos, eu creio que você está fazendo dever de casa, você está orando, está lendo a Bíblia, está ensinando seus filhos. Mas eu estou falando de uma forma geral para com a sociedade. Nós não vemos, como a Bíblia ensina, com abundância, homens firmes no que querem, homens que transmitem segurança. Eu estou falando sobre aqueles que almejam o casamento. Hoje você vai conversar com um garoto de 23 anos, ele não sabe ainda o que ele vai exercer de profissão. Mas você não está na universidade, não tinha o que fazer, eu fui fazer isso mesmo. E aí você conversa com ele, está arriscado você ficar sem paciência. Porque homem, uma das marcas principais do homem é a convicção, a força e a firmeza. Não há espaço para homens fracos. Não há espaço. Pastor, eu discordo. Muito bem. Então, convidaria você para estar comigo na caminhada, vendo como isso traz destruição.
traz destruição, meus irmãos, um homem que não é convicto da responsabilidade do casamento. Traz muito problema. E é claro, eu estou falando de uma forma geral. Então, uma pessoa, quando observa, por exemplo, o que nós estamos falando sobre a seriedade da aliança. Deus chegou para Abraão e iria firmar aliança com ele, mas ele disse para Abraão: você vai sair da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Veja como é sério isso. O que é que Abraão fez? Partiu, pois, Abraão, conforme o Senhor tinha dito. Firmeza. Como é que seria hoje, hein? Como é que seria hoje? Eu digo a você que ia ter uma meia dúzia, vou ser bem legal agora, né? Ia ter uma meia dúzia dizendo: eu saí da casa de mamãe para uma terra que eu te mostrarei. Não, isso não é Deus não, isso certamente foi a voz do diabo que falou comigo. Irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Como assim? Olha só o chamado, e quero lembrar que Abraão tinha 75 anos quando ouviu esse chamado. Aliás, se eu estou falando isso, você já está ferido, porque eu estou falando assim: pastor, eu pensei até de botar a mão nos ouvidos do meu menino, ouvindo essas palavras tão duras. Meu irmão, quando esse seu filho não estiver mais com você, eu estou falando isso às paredes, né, irmãos? Amém? Estou não? Então receba, né? Olha só, quando esse seu filho estiver lá na fila do exército, né? Lá na fila da marinha, para servir, e que falarem com ele algumas palavras pesadas, ele vai chamar pela mamãe. Vai ou não vai? Vai. Mas mamãe vai estar lá? Vai estar não, irmãos. Não vai estar. Então você tem que começar a rever conceitos. Tem que começar a rever atitudes. Por quê? Porque nós estamos diante de um chamado. Olhar para a firmeza de Abraão, olhar para a firmeza de Adão e partir para a aliança. O que foi que Abraão fez no segundo chamado de obediência? Dai-me o teu filho, o teu único filho. E Deus orientou Abraão a sacrificá-lo no Monte Moriá. O que foi que Abraão fez? Partiu, pois, Abraão, como o Senhor tinha dito. Eu estou resumindo. Quando Abraão levanta o cutelo para imolar o filho, diz o texto: bradou Deus desde o céu e disse: não faças nada com o menino. E aí o Senhor faz a promessa: por causa disso, porque não me negaste o teu filho, o teu único filho. Em resumo, irmãos, o que Deus diz em seguida é como se ele dissesse assim: eu também darei o meu filho, o meu único filho. Porque na promessa de Deus que ele diz a Abraão, ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa linguagem só é vista em Jesus. Quando Jesus disse: agora ide por todas as nações, ele estava falando sobre todas as famílias da terra. Então, quando nós olhamos para essa entrega total que gerou Deus se posicionar para encontrar com Abraão. Claro, a iniciativa foi de Deus, Deus que expôs a aliança. E Deus, quando expôs, Abraão se deu a ela. Então, diante desse entendimento da entrega total, Deus ordenou que fosse construído em Jerusalém um templo. Esse templo, irmãos, era objeto de grande celebração para o povo de Israel. Porém, o povo de Israel não soube compreender uma passagem de uma aliança para outra. Como assim? Todos nós conhecemos o texto. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, o que aconteceu com o templo? O véu do templo se rasgou de alto a baixo.
O que simbolizava isso? A aliança do templo se encerrou. A aliança abraâmica, que Deus era adorado no formato que Deus havia estabelecido no Antigo Testamento, se encerrou. E agora o Senhor é adorado nos corações dos homens. Você sabe que o templo no Antigo Testamento apontava para uma realidade espiritual. A primeira principal realidade espiritual era que Deus, para ser adorado, não é de qualquer jeito. Mas a segunda apontava para que tudo aquilo que era feito no templo, mais tarde seria feito em nossos corações. No templo, o cordeiro era morto para que o pecador fosse perdoado. Jesus morreu para que o pecador fosse perdoado. E o sacerdote entrava na presença de Deus mediante a morte do cordeiro. Nós somos esse que entra na presença de Deus mediante a morte do cordeiro. Então, essa passagem de aliança, Israel não reconheceu em grande parte. Então, quando Jesus diz, ele chora sobre Jerusalém, ele chora sobre Jerusalém porque eles iriam pegar em espada para proteger Jerusalém. Você sabe que até Pedro fez isso, né? Jesus ia ser preso e quando chegam as pessoas para prender Jesus, Pedro pega a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus vai lá e coloca a orelha de volta, sara aquele homem. E Jesus já havia conversado sobre isso, que não era por espada que seria a vitória, porque o reino de Deus não é um reino governamental, um reino humano, é um reino para ser estabelecido nos corações dos homens. Então, por que Jesus chorou sobre Jerusalém, olhando para Jerusalém? Porque eles iriam permanecer no padrão da antiga aliança. Eles não iriam reconhecer a nova aliança definitiva. Não é? Você já deve ter ouvido falar de pessoas que utilizam da morte de animais para fazer algum benefício aos seus olhos, algum benefício espiritual. E às vezes até elas dizem, olha, vocês também creem nisso, porque o Antigo Testamento era assim. Para todos que dizem isso, eu sempre oriento, olha, apenas mostre que Jesus é o sacrifício definitivo e não é necessário mais nenhum. Jesus resolveu a vida do homem. E então, esse Cristo que morreu por mim e por você, ele foi satisfatório para pagar o preço necessário por nós todos. Então, quando nós olhamos para o que Jesus está fazendo, chorando sobre Jerusalém, é porque o povo de Israel não estava se convertendo e reconhecendo que ele era o enviado de Deus. Agora, eu quero retornar para o texto que nós lemos no início. Por gentileza, retorne aí para o capítulo que nós estávamos lendo, capítulo 23, o versículo 28. Então, quando Jesus disse a estas mulheres, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Pois virão dias, verso 29, pois virão dias em que dirão, bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então dirão aos montes, caiam sobre nós, e as colinas, cobri-nos. Aí, nesse texto, nós vemos claramente isso. O que Jesus estava dizendo? Ele estava falando sobre a destruição de Jerusalém. Jerusalém seria destruída, meus irmãos. E a frase que foi utilizada pelo imperador romano na época,
Não deixem pedra sobre pedra. Literalmente, a destruição do templo deveria ser feita de uma forma que não ficasse uma pedra sobre a outra. O templo foi queimado. E aí, qual a forma que Deus fez para cumprir essa palavra? Foi o próprio Jesus que proferiu que não ficará pedra sobre pedra. Todo o ouro do templo que estava nas paredes, foi posto fogo em tudo. O ouro derreteu e se posicionou nas frestas da destruição. O que foi que os romanos tiveram que fazer? Eles mandaram quebrar em pequenos pedaços e retirar todo o ouro que estava derretido e endurecido entre as pedras quando foi destruído o templo. Então, veja bem, a palavra que Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra, foi cumprida direitinho, por mais que o imperador proferiu a mesma palavra. Mas, na prática, ela teve que ser cumprida, porque Roma não ia deixar aquele ouro lá. Então, eles cumpriram a risca. Na visão deles, estavam procurando retirar totalmente o ouro. Mas, na visão bíblica, eles estavam trabalhando para cumprir uma palavra que foi proferida pelo próprio Jesus. Eu quero, com essas palavras, chamar a sua atenção. Chamar a sua atenção para uma necessidade que Jesus expressa aqui no verso 28. Preste atenção. Chorai não por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Meus irmãos, nós precisamos compreender o que está sendo dito aqui. Porque filhos que têm o coração endurecido, como Jerusalém estava endurecido para a palavra, são filhos que vão fazer sofrer mães. E Jesus aqui está dizendo, chorai por vós e por vossos filhos. Volto a dizer, você está diante de um desafio. O chamado de Jesus aqui é para que se derrame lágrimas diante de Deus pelo que vai acontecer. Qual deve ser a oração de uma mãe? Senhor, converta os meus filhos, salve os meus filhos. Senhor, não deixe que eles sejam levados pelas trevas, que eles não se posicionem endurecidos. O que é um coração endurecido? É alguém que ouve que o caminho, a verdade e a vida é Jesus, mas não se posiciona, não busca de alguma forma e se mantém endurecido. Vida boa é a que eu levo, vida boa é a que eu estou vivendo. Eu sei o que eu estou fazendo e não é nada daquilo que a Bíblia diz. Eu quero dizer para você, filho, que está aqui hoje, os filhos, eles precisam prosperar. Biblicamente, tem até uma passagem que estava entre os textos que eu iria pregar, mas o Senhor não fez arder no meu coração, né? É a passagem que Jesus, eu não vou ler, é a passagem que Jesus olha para Maria e diz para ela, mulher, eis aí o teu filho, olhando para João. E olha para João e diz para ele, filho, eis aí a tua mãe. E o texto diz que daquele momento em diante, ele a recebeu em sua casa. Você sabe por que disso? Jesus era o primogênito. Ele passa a primogenitura para João. E quando ele faz isso, ele estava fazendo porque havia um ensino em Israel. Os pais criam os filhos. Mas quando os pais alcançarem a maioridade, os filhos devem cuidar dos pais. Eu vou repetir. Em Israel, os pais deveriam cuidar dos filhos com o ensino da palavra, com profundidade bíblica, ensinando a eles o valor da adoração a Deus, o valor da família, o valor da vida.
esses filhos deveriam prosperar. Eu estou falando de prosperar financeiramente. Porque espiritualmente já era algo que estava sendo preparado desde o começo. Porque na velhice dos pais, quem deveria assumir o cuidado eram os filhos. Meus irmãos, como nós precisamos aprender com a cultura de que Deus ensinou para Israel. É ou não é? Quem nunca viu uma mãe velhinha e os filhos se portando ainda como crianças, muitas vezes até já de cabelo branco? Só as crianças é que precisam ser corrigidas. Só as crianças é que precisam ser orientadas. Portanto, todo adulto que é necessário correção, orientação, não entendeu o valor da adoração a Deus, o valor da própria vida e o valor do outro. Tudo isso a lei ensinava. Meus irmãos, o que é que nós estamos vendo no nosso tempo? Nós estamos vendo filhos cada vez mais despreparados para assumir os pais. Os pais terão enfermidades. Os pais terão dificuldades porque é da velhice. Na velhice o corpo vai parando. Meus irmãos, é incrível, não sei se você já notou isso, mas a criança, ela precisa de auxílio para comer, quando bebê. E, dependendo da idade, o idoso vai precisar também de auxílio para comer. O corpo da criança não tem condições de uma série de coisas. Lembra quando era um bebezinho, seu filho, e você não podia pegar no colo sem segurar a cabecinha dele? Porque a coluna ainda não tinha firmeza suficiente? Quem lembra aí? Todo mundo lembra, todas as mães e pais lembram disso. Aliás, a mãe é que tinha que corrigir o pai, né? Que o pai já queria pegar e já sair correndo com o menino, né? Ele já aguenta. E a mãe tinha que estar dizendo, calma aí, né? Corrigindo. Mas enfim, né? Podia perder a piada, né? Mas assim, essa é uma realidade, todo mundo lembra. Pois é, na velhice, meus irmãos, é incrível como muitas vezes a coluna não está mais preparada, não tem mais força para uma série de coisas. Aqui na igreja nós temos uma série de idosos que têm a força de menino novo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Mas nós sabemos que não é uma realidade enfrentada por muitos. Não é. E eu estou falando isso, irmãos, porque parece ser uma palavra triste, né? Num dia tão festivo como é o Dia das Mães, mas as palavras de Jesus, chorai por vós e por vossos filhos. Ela parece, e eu estou dizendo parece para ser bem legal, ser muito adequada para o nosso tempo. Porque nós temos sim mães que estão sujeitas ao sofrimento, porque os filhos estão caminhando para a destruição. E você, mãe, eu quero dizer para você, não passe a mão por cima. Não tente cobrir o sol com a peneira. Mas diga para Deus a realidade. Como assim? Porque se você caminhar dizendo, vai tudo bem, e não vai, você perde a oportunidade de clamar a Deus, pedindo salvação sobre seus filhos. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você precisa dizer, Senhor, livra o meu filho, abençoa o meu filho. Se você não consegue compreender isso, peça a Deus que Ele abra seus olhos, peça a Deus que Ele mostre a você, peça ao Senhor que Ele te ajude. Meus irmãos, eu sei que a pregação
muitas vezes parece ser assim, falar na cara, né? E dói um pouco, mas eu não quero que você entenda desse jeito. Eu gostaria que você ouvisse essa palavra e levasse no seu coração, dizendo para Deus: Senhor, eu não entendo muito bem, mas eu te peço ajuda. Por quê? Porque nós temos sim uma sociedade, um número grande de pessoas que parece não enxergar. A salvação está passando, meus irmãos. A vida eterna está sendo apresentada, está diante de todos. E parece que não se enxerga isso. Eu digo a vocês, nós estamos precisando chorar. Nós estamos precisando prantear pelos nossos filhos e pelas nossas vidas. Um filho precisa trazer alegria para os pais. Nós não podemos conceber um filho desobediente e como uma coisa comum. Não era para ser assim. Meus irmãos, só tem um jeito de você garantir o seu filho dar certo. Você precisa apresentar Jesus para ele. Porque só Jesus vai poder estar 24 horas com ele. Só Jesus vai poder entrar com a palavra dele, lavando o coração do seu filho. Só Jesus pode responder às perguntas dele. Só Jesus pode conter o anseio por fazer a própria vontade na vida do seu filho. Somente Deus pode livrar-nos que sejamos destruídos. Jerusalém, meus irmãos, 70 anos depois foi destruída. Foi morto milhares de homens e mulheres em Jerusalém. Jerusalém se tornou um lugar de morte. Quando Jesus disse assim, porque não reconheceste a tua salvação, sabe como é que teria sido? Se ele tivesse reconhecido? Os romanos iam chegar e dizer, olha, eu quero que vocês façam isso. Tá bom. Ah, eu quero agora que vocês e tal, e não sei o quê. Tá bom. O que houve? O que aconteceu? Não, nós estamos felizes com Jesus, meu amigo. Ah, mas vocês não estão nem um pouco preocupados aqui com o nosso reinado? Nosso reino não é daqui. Os judeus teriam dito. Mas vocês não vão nem pegar a espada, não? Não. Mas o que aconteceu? Deixa eu te apresentar Jesus Cristo. Teria sido assim. Então, quando Jesus chora, ele está chorando dizendo, se tivessem se convertido, não teriam ido pelo caminho da morte. Não teriam ido. Então, meus irmãos, nós precisamos, nesse dia em que nós celebramos o Dia das Mães, clamar a Deus pedindo que o Senhor tenha misericórdia das nossas famílias, que Deus ajude, que Deus tenha misericórdia de cada pai, cada mãe, cada marido seja responsável pelo seu lar, homem de verdade. Quando eu falo homem de verdade, meus irmãos, não estou falando nada sobre força física, nada disso. Eu estou falando de homem de atitude, que zela pelos filhos, que auxilia a esposa, que dá apoio para a sua casa. Quando eu digo auxiliar, é que ele resolve, ele é resolvedor dos problemas do lar. A esposa está feliz, os filhos estão satisfeitos. E ele segue o caminho guardando sua casa. E Deus é com ele. Ah, como nós precisamos disso. Como nós precisamos de mulheres, mães, que se submetem, que buscam a Deus, que estão colocando diante do Senhor os seus filhos e as próprias vidas. Eu quero convidar você à oração nessa hora. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. E eu quero orar por você. Quero dizer para você que talvez você não tenha sido o melhor filho, mas você se converteu e agora você está servindo a Deus e você tem sido abençoado. Eu creio que você já pediu perdão para os seus pais, para sua mãe. Eu quero dar oportunidade a você, talvez você precise dar um abraço na sua mãe. E se você quiser fazer isso agora, você pode fazer, pode sair do seu lugar e procurar a sua mãe aí. E pedir perdão, ou independente disso, abraça de mãe, se eu te ferir, me perdoa. Vamos pedir, eu gostaria que os filhos procurassem suas mães agora, vamos lá?
Vamos lá, vamos fazer oração aqui juntos com as mães e os filhos. Vamos lá? Já fica aí junto. E aí, se tem que pedir perdão alguma coisa, já aproveita e já pede logo. Né? Se a mãe quiser pegar na orelha aí, também pega logo também. Irmãos, puxão de orelha de mãe é uma coisa maravilhosa. Viu? É uma coisa maravilhosa. E eu gostaria de orar agora. Você não tem ideia como é bonita essa imagem aqui de ver as mães abraçadas com seus filhos. E eu gostaria de orar pelo seu coração, mãe, que talvez tenha chorado ou está em sangramento ainda. Talvez sua mãe já não existe, ela já foi recolhida por Deus, mas você tem a lembrança, você se lembra da dádiva da sua mãe. Eu gostaria que nós todos orássemos. Aqueles que precisam liberar perdão, liberem. Aqueles que precisam pedir perdão, peçam. Mas nós precisamos de Deus na nossa família. Nós precisamos de Deus na nossa casa. Feche os olhos. Meu Pai, nós queremos te apresentar as famílias. Nós queremos te pedir, Senhor, ajuda, Senhor. Toma em tuas mãos essa mãe, Senhor, que tem sofrido a dor dos seus filhos. Eu te peço, Senhor, a tua bênção sobre eles. Eu te peço o teu milagre sobre cada filho e que eles venham voltar para o caminho ou sejam alcançados para a salvação. Que eles reconheçam a salvação em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado pela bênção de ter uma família. Oramos, Pai, assim, entregando nas tuas mãos as nossas vidas, as nossas famílias. No nome de Jesus.